Hum. Genki, sou chefe Bernadette Megumi e eu estou aqui hoje para ensinar uma receita um pouco diferente do que eu sempre ensino para vocês. Hoje vamos fazer um pão. Vocês pensam que o japonês não come pão? Come sim! Hoje eu vou ensinar vocês a prepararem o karepan. Deu para entender? Isso mesmo, é um pão com recheio de carê, que é muito apreciado pelas crianças e jovens lá no Japão e ele é perfeito para o seu lanche da tarde. E outra coisa, gente, esse pão aqui não precisa de forno nem fryer para fazer. Ficou curioso, não ficou? Então fique até o final. Mas antes de prosseguir, não esqueça de deixar o seu like e se você é novo no canal, se inscreva, ative as notificações, porque ainda, olha, vou colocar muitas receitas da culinária japonesa. Então bora lá para a receita? Vamos lá para os ingredientes. Você vai precisar de farinha de trigo, fermento biológico seco, açúcar, ovo, óleo, sal, farinha panko, água morna, carê pronto, ok? Farinha de trigo e panko para empanar. Lembrando, pessoal, que a receita vai estar aqui embaixo na descrição. E se você ainda não sabe fazer carê, eu vou deixar o card aqui em cima, que eu já ensinei a preparar o carê, ok? Vamos lá ao preparo? Esse pão aqui vai precisar fazer a esponjinha. O que seria isso? Você tem que ter água morna e vamos pegar um pouquinho da farinha de trigo daqui, coloca aqui. Mais um pouquinho, mais uma colherzinha assim, né? E vamos colocar todo o fermento e todo o açúcar aqui. Fermento, açúcar e a farinha de trigo, mistura. E você espera um pouquinho, uns 5 minutinhos já começa a borbulhar. Enquanto isso, nós vamos fazer uma outra coisa. Vamos lá? Pessoal, agora eu vou explicar uma coisa, porque lembra que eu falei que o recheio desse pão é com carê? Então, sabe, você já deixa feito o carê, come uma parte. Aliás, se você não sabe fazer carê, eu já ensinei e tá aqui no card, ok? Se segue aqui. E aí eu já peguei um pouquinho do carê, que tem aqui aproximadamente uma xícara de carê, e você vai ligar o fogo, deixa esquentar primeiro, tá? E você vai usar, sabe o que é para deixar esse carê que tá cremoso? Tem que deixar uma firmada aqui. Você vai usar farinha panko, tá? Olha, farinha panko que eu vou usar também para empanar. Aqui tem uma xícara de carê com meia xícara de farinha panko. É para você deixar ele um pouquinho duro, tá? Porque ele tá bem cremoso. Ah, outra coisa. Aqui eu fiz um carê só de batata com muita cebola. Você, se quiser colocar carne, cenoura, não tem problema, tá? É o carê que você costuma comer. Aí você tira um pouquinho daquele carê que você fez e já faz o pão, né? Pro lanchinho do dia seguinte. Bacana isso, viu, gente? Vocês vão ver que essa receita é fácil, viu? Eu já falei, né? Que não usa forno. Tá vendo? Às vezes você não tem forno e você quer comer um pão, né, diferente. Ó, tá aqui uma receita boa, hein? Ó, esquentou, né? Olha, já ficou cremoso. Você vai agora pegar esse daqui com fogo desligado. Pode colocar. Sem medo, pode pôr. E mistura. É só seguir minha receita ali, viu, gente? Não tem problema. E agora você vai deixar esfriar um pouquinho. Se você não gosta dos pedaços de batata, tá? Você pode pegar aquele amassador assim e amassar, não tem problema também. Eu acho que fica gostoso, assim, uns pedacinhos de batata. Eu gosto. Então, ó, mistura bem, de maneira que essa farinha panko aqui, né? Ele comece a dissolver um pouquinho aqui no carê. E ele tem que dar uma mornada, tá? Esse creme aqui, porque na hora de rechear, esse creme não pode estar quente, tá? Pronto.
Agora a gente vai deixar dando uma esfriada, assim, ó, deixa assim. E agora a gente vai pro pão, pra massa. Eu vou ensinar vocês a fazerem pão. Vamos lá? E aí, você não fica curioso como é que tá a sua esponjinha? A gente chama isso de esponjinha, tá? Olha, aquela mistura de água morna com farinha de trigo, açúcar e fermento, né? Olha, já tá espumando aqui. Pode deixar um pouco mais, tá? Se você deixar um pouco mais, ajuda na fermentação. E agora, a gente vai colocar o sal aqui na farinha. Eu gosto sempre de dar uma misturada na farinha, não deixar muito em contato o sal com o fermento. Gente, enquanto eu vou fazendo aqui a massa, eu queria contar um segredinho para vocês, que vocês não conhecem esse meu lado aqui. Eu adoro fazer pão. Sabia disso? Será que você gostaria de aprender a fazer pão? Faz o seguinte, deixe seu comentário aqui embaixo, eu quero saber se vocês querem aprender a fazer pão, conhecer mais o segredo dos pães, porque eu sei muita coisa sobre os pães, é o lado que vocês não me conhecem. Então deixa seu comentário que eu vou adorar saber se você tem interesse pelo pão. Agora volta aqui, tá vendo aquela a esponjinha eu coloquei aqui dentro, né? Aquela espuminha de fermento, dá uma mexida. E aqui é hora de você colocar a mão. Eu gosto de tirar todo isso aqui, porque isso aqui, gente, olha, que fica aqui no fundo, também é ingrediente. Então, você tem que tirar aqui. Vocês repararam que eu não coloquei o óleo ainda. Você não coloca o óleo, tá? E eu vou falar uma coisa, olha, tá vendo? Eu tô aqui fazendo a massa. E o que acontece? Que às vezes a farinha que nem agora é uma época muito assim, o ar tem pouca umidade no ar. O que acontece? A farinha está muito seca. Então o que você faz? Você fica com um pouquinho de água aqui, água fria mesmo, não precisa ser água morna não. E você vai pondo aqui, que a minha farinha estava bem seca. Isso acontece, viu? Isso é uma coisa que vocês têm que saber. Não adianta falar, mas na receita estava assim. A mesma receita no verão pode ser diferente, viu? Tá, você vai colocando água, ó, tá vendo que ainda a farinha tá seca. Você tem que ir sentindo aqui a massa. Ó, já tá grudando, ó, já tá, né? Ó, mais um pouquinho. Foi muito mais que 3/4 de xícara de água aqui, tá? Eu não pensei que a minha farinha estivesse tão seca assim. Ainda tá seca, ó, tá vendo? Tem um restinho de farinha aqui no fundo. Então, vamos pôr mais um pouquinho de água. E você tem que ir sentindo, olha. Aproveita e já tira aqui, ó, que tá na colher. No fim, eu coloquei o dobro de água. Isso acontece, viu, gente? Tá? Esse feeling você tem que ter na hora de fazer o pão, tá? Aí você fala, mas qual é o ponto certo? Esse aqui, ó. Tá? Tá vendo? Tá uma massa mais molhada, não tá? Não pode ficar muito mole, hein? Tá? Aí, quando a massa ficar assim, nessa consistência, você coloca o óleo. Você não coloca o óleo antes não, hein? Nem óleo, nem manteiga, tá? Ele entra depois. Porque senão, você acaba inibindo a fermentação. Demora mais a fermentação, tá? Aí você começa agora a sovar a massa. E você sabe que ainda lá na frente, se você sentir que a massa tá dura, fica com um pouquinho de água aqui, mas pouquinho mesmo. É assim, a cada uma colher de sopa que você vai colocando. Não pode colocar muito, hein? Porque o que acontece? Aí você coloca água demais e aí vai ter que colocar farinha de trigo. E aí que aí vira uma bola de neve. Aí colocou farinha de trigo, coloca mais água, né? Tem que ir devagar, tá? Esse negócio de ir dosando água. Agora, quando a massa tá assim, ó, aí você vem aqui, ó. Né? Eu vou mostrar uma coisa bem legal da massa. Que é o que você tem que saber do pão. Tá assim, né? Isso aqui, gente, tá vendo que tá bem enrugado? Isso aqui ainda não é massa, tá? E outra coisa, olha, tá arrebentando.
O que acontece? Isso aqui é como, a gente chama isso, a gente vai desenvolver o véu de glúten. O véu é como se fosse um tecido, né? Então, a malha tá bem grande assim, ó. Tá? Agora tá bem aberta aqui. Quanto mais você vai sovando, vai fechando a malha e vai se tornar um véu, um tecido fino, de tramas finas, tá? E aí é que o seu pão desenvolve. Vocês entenderam por quê? É isso, gente. Olha o jeito que eu solvo, olha. Tá vendo, ó? Eu jogo o meu peso em cima. Por isso que você tem que fazer em cima de uma bancada mais baixinha, tá? Então, como eu sou baixinha, você sabia que eu sou baixinha? Sou baixinha, viu? Aí, ainda bem que minha mesa aqui é baixinha também. Aí você joga o peso em cima. Aqui, tá vendo como faz uma força assim, viu? É assim, ó, vou mostrar uma coisa, ó. Você coloca o peso, escorrega em cima da massa e recolhe a massa. Em câmera lenta, vamos de novo. Joga o peso em cima e recolhe a massa. Esse pão carepá é legal porque o pão normal, o pão que eu faço, né? Às vezes o pão que você faz também, você tem que descansar, depois vai pro forno, não é? Demora. Às vezes você não tem muita paciência, ou a galera não tem muita paciência para ficar esperando o pão ficar pronto. E esse pão, essa receita aqui, parece que meio que pulou uma etapa. Mas é bem legal, viu? Vocês vão ver. Por isso, não vai embora. Fica aí, porque eu ainda não terminei. Vocês estão vendo que a minha massa já está ficando lisa? Ó, olha. Vocês estão gostando de ver? Tá ficando com vontade de fazer pão? Comente aí embaixo. Quero saber. Dá vontade de fazer, né? Vocês querem saber se a massa tá boa? Você pega um pedacinho de massa e vai puxando a borda aqui, ó. Aí vai puxando. Olha, tá vendo como ele já tá assim, mas, né? Mas ainda, tá vendo que abriu um buraquinho aqui? Tá arrebentando, né? Significa que eu tenho que sovar mais um pouco. E se você olha bem a superfície da massa, tá enrugada ainda, né? Significa que a massa não tá boa. Então, vamos embora. Aí chama a turma e conversa, fica conversando, né? Sovando a massa, com calminha. Bota o seu filho ou sua filha. Isso aqui é bom, viu? É anti-estresse. Fica sovando massa de pão. Aí você deve estar aí se perguntando: ah, mas chefe, eu posso usar aquela planetária, o KitchenAid que fala, né? Aquelas batedeiras? Pode. Se seu equipamento pode bater massa, pode fazer isso também. Mas olha, sinceramente, fazer na mão é outra coisa, ó. E outra coisa, ó, não tá pegando. Ah, eu tenho um segredinho aqui. Vocês querem saber o segredinho? Quando você vai fazer pão assim, sovar na mão, faz o seguinte. Isso é muito importante. Não faça o pão com sede. Porque o que vai acontecer? A massa, o seu corpo está com sede, né? E aí você está tocando a massa, todo o líquido vai para o seu corpo. Por incrível que pareça. Como assim? Sim, a sua mão bebe água. Absorve assim, você acaba puxando a água da massa. Eu acabei de beber água antes de começar essa gravação aqui. E outra coisa, acontece também de você não ter dormido muito bem à noite. Foi uma noite assim meio, né? Ou você... Sabe quando sua noite foi meio perturbada, assim, ou você tá estressado? Às vezes também acontece da massa ficar pegajosa, tá? Ou ficar muito dura. Então, assim, o dia que você vai fazer pão, é legal você estar bem, né? Você bebe água, tranquila. Aí sim, seu pão vai ficar bom. Eu acho que já está quase bom. Olha como a massa está lisa, ó. Olha como a superfície fica lisa, tá vendo? Aqui. Então, vamos fazer aquele teste lá da bolinha.
Pega um pedacinho de bolinha, aqui ó, né? Faz assim. Aí você vem aqui, ó, puxando as bordinhas. Você fica puxando, ó. Já não tá arrebentando mais. É que nem um chiclete aqui, ó. Tá vendo? Olha, ó. E vai ficando fininha a massa. Agora sim, ó. Ó, olha como tá ali fininha. Dá pra ver do outro lado? Quase, né? Pronto. Eu consegui o ponto certo. Eu faço uma bolinha. Eu vou descansar um pouquinho. Que essa massa aqui não precisa descansar muito. Vamos deixar descansando mais ou menos uns 15 minutos. Que é o tempo que eu vou agora preparar o recheio. Fazer, né, assim, deixar preparado o recheio. Farinha, ovo e panko para empanar. Já ir aquecendo o óleo. Então vamos agora para a próxima etapa. Se você não consegue fazer um futomaki igual a este, usando as técnicas certas para deixá-lo bonito e redondo desse jeito, e quer poder acertar o sabor e surpreender toda a sua família, não se preocupe, porque acabei de gravar uma aula ensinando tudo sobre a arte de fazer um gostoso e tradicional futomaki. E ela já está disponível para você entrar e assistir. O meu aluno Pascoal já fez e surpreendeu toda a sua família. A minha aluna Esther preparou essa linda bandeja de sushis para os Dias das Mães e com certeza foi um sucesso. Então, se o seu desejo for seguir os mesmos passos que eles e preparar o gostoso futomaki, clique aqui nesse card e faça o resgate da culinária japonesa raiz. Com certeza, sua família vai agradecer, criando memórias afetivas naqueles que você mais ama. Ó, você toca a massa aqui, ó, e ela volta rapidinho, ó, tá vendo? Já tá boa a massa, tá? E aí, a gente vai porcionar essa massa aqui. Primeiro, você aperta pra expelir o gás, que fica o gás, assim, acumulado dentro da massa. Aí você corta aproximadamente, tá? Claro que quando você vai vender, você tem que fazer numa quantidade certinha, tá? Aqui, vou cortar essa massa em aproximadamente 5. Vamos ver. Depende muito. Aí você vem aqui, você vem abrindo. Quer fazer grande, tá? Você faz assim, olha, a borda mais fina e o meio mais grosso. Por quê? Vou explicar por quê. Aí vem aqui, uma colher, coloca o recheio. Se você coloca muita massa e pouco recheio, vai ficar aquele pão maçudo, tá? Aí você fecha, puxa a massa assim e fecha. Aqui, ó, tá vendo? Você fecha aqui, vai assim, pronto. Aí você vem aqui em cima da bancada, dá uma girada e vai fechando aqui, ó. Pinça com o dedo, viu, gente? Olha, se não fechou direito, pinça com o dedo. E aí você deixa mais ou menos meio achatadinho, parecendo um disco. E faz o resto, ok? Vamos lá. Aí você chama a galera, né, pra fazer junto. É gostoso ficar só comendo, né? Mas tem que fazer também, sabia? Fica só comendo, né? Não é legal, né? Você vai ficar grandão. Então, vamos fazer também, né? Aí, ó, já. Segundo carepan aqui já, hein, ó. Coloca aqui o recheio, puxa a massa, estica a massa. Ai, gente, isso é muito bom, sabia? Ó. Por isso que sua massa tem que estar bem elástica aqui, ó. Porque você tem que ir puxando. E agora, quebra de paradigma, né? Daqui você talvez estava pensando, eu levaria para o forno, não é? Pois então a gente vai fazer diferente. O carepan empana aqui, como fosse uma milanesa. Eu gosto sempre de empanar primeiro tudo assim, a farinha.
aqui, limpando tudo. Eu coloco aqui a farinha. Adere melhor, né, a farinha de rosca, a panko, aliás. E agora, passa ovo e passa a farinha de rosca. E você sabe que enquanto você vai empanando, enquanto você vai recheando, a massa vai crescendo, né? Tem aquele tempinho lá na receita que eu tô falando que é para deixar uns 20 minutinhos. Você pode até abrir a massa antes, porque enquanto você vai recheando, o pão vai crescendo. Porque o pão precisa crescer um pouquinho, né? Assim, não dá para você fazer logo, né? Tem que deixar pelo menos descansar uns 20 minutinhos, né? Então vocês têm que ficar comigo até o final, hein? Aí você deve estar pensando assim, mas chefe, eu posso assar isso aí desse jeito no air fryer? Pode, mas não fica com a mesma consistência, né? Porque o frito, eu sei que não é lá tão saudável, mas, gente, às vezes tudo bem, de vez em quando não tem problema não. Então vamos lá, agora vamos fritar. Ó, vamos ver se o óleo não pode estar apelando, ok? Ele tem que estar mais ou menos a 160 graus. Vamos ver como é que ele tá. Já tá bom. Aliás, tá muito quente. Vou abaixar um pouquinho esse fogo. Senão, sabe o que vai acontecer, pessoal? Vai fritar por fora, assar por fora e vai ficar crua por dentro. Aliás, isso pode acontecer na primeira panelada, tá? Mas vou começar tanto que vou começar até com menor aqui, ó. Aqui eu vou colocar só 2. E é fritura por imersão mesmo, tá? Se você faz com pouco óleo, vai ficar meio estranho, meio esquisitinho. Vai ficar crua no meio, tá? Então você tem que fazer fritura por imersão. O que seria? Fica mergulhado mesmo, com bastante óleo, tá? Fica virando para não queimar de um lado. E aí vai, aos poucos, vai assando o pão por dentro e crocante por fora. Esse é o segredinho do carepau, para não queimar. Aí vira de novo, até desaparecer o pontinho branco do meio aqui. Ainda tem um pontinho branco aqui, tá vendo? Aliás, um pontão. Aí você vai virando, para não queimar. E uma coisa que é bom você ter é uma peneirinha assim, olha. Você pode usar aquela de misoshiro mesmo, para você depois tirar porque vai soltando, né, o panko dentro do óleo e isso aí vai queimando. Aí você fica com ele aqui do lado e vai virando. Você vê que o fogo não tá forte, né? Tá? Demora um pouquinho, sim, para ficar pronto, né? Mas é bom, espera um pouco. Eu tô aqui pensando, sabe de uma coisa? Às vezes, essa receita do pão você pode rechear outra coisa. Deixa o comentário aqui, eu não vou dar a resposta. É você que vai ter umas ideias aí. Aqui no caso, a minha proposta é usar carê. Lembrando, pessoal, que esse carepá não é invenção minha, tá? Isso existe no Japão. É um lanche muito apreciado, né? Pelos japoneses, principalmente pelos jovens e crianças. Gostam bastante do carepá. Aí, em que momento que eles servem? Isso é um pouco assim, vamos dizer, comida de rua, né? O que seria essa comida de rua? Sei lá, né? Vou ter alguma festa, alguma coisa, e aí tem aquelas barraquinhas, quiosques vendendo alguma coisa. Aqui no Brasil seria o quê? Coxinha, alguma coisa assim. Aí lá eles fazem isso, o carepá. Pronto, ó. Né? E aí eu deixo aqui num prato com bastante toalha de papel e deixa absorver a gordura. Aí vamos colocar a segunda leva aqui. Olha, gente, deixa eu explicar uma coisa aqui, que eu cheguei no final, vamos dizer assim, quero, né, terminar logo, eu coloquei 3,
Lembra que eu estava fazendo só 2? Coloquei 3. Olha o que deu. Deu uma rachadura aqui, ó. Tá? A massa trincou. Aqui, ó. Começou a estourar, tá? Isso acontece. Então, faz sempre de 2 em 2, tá? E com aquele foguinho, mas começa a esfriar muito, cai a temperatura do óleo, você aumenta o fogo, tá? O que tem que estar é manter a temperatura. Aqui já deu, hein, ó. Porque se eu deixar muito agora, ele começa a estourar. Tá saindo já o recheio ali. Então eu já vou desligar o fogo e pronto. Mas o que ficou bonitinho é o que eu fiz os primeiros aqui, tá? Hora da finalização, da montagem. Você vê que eu usei um pratinho, né? Assim, um pires, um para cada um. Se você reparar que o guardanapo eu não dobrei certinho, é um jeito, uma técnica japonesa isso aqui. Técnica não. É uma... Os japoneses fazem muito isso, em vez de dobrar o guardanapo certinho, ponta com ponta, dá uma deslocada. Vamos dizer, uma beleza nipônica. E tá pronto aqui o nosso carepan. E vamos ver como é que ficou, né? A gente tem que experimentar, né? Para mim agora é a melhor parte. Para você é um sofrimento. Vamos ver hein, como é que ficou. Olha, gente, tá quentinho, crocante. Ficou com vontade, não ficou? Então vamos fazer o seguinte, você vai fazer, só que não vai esquecer de tirar foto, hein? Você tira a foto do seu carepan, coloca lá no Instagram e me marque Chef Bernadette Megumi, ok? E aí, você já conhecia por acaso o carepan? Por acaso a sua mãe, sua batiã, ou então você já comeu carepan em algum lugar? Vamos fazer o seguinte, deixa seu comentário aqui embaixo, o que você achou dessa aula, o que você achou desse vídeo, que eu vou adorar ler cada um dos comentários. E não se esqueça do seu like, se você gostou dessa aula, com certeza você vai gostar dessas outras 2 aulas que está aparecendo aí na sua tela. Então é isso, pessoal. Obrigada por assistir, até a próxima. Já né?